Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço os 600 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. E sempre digo que se você gosta do conteúdo do canal, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos, sempre crítica, analítica, propositiva e defendendo de forma intransigente a Constituição de 1988, indique a uma amiga, um amigo. É fácil, o blog do Vila, Marco Antônio Vila. Diga para ativar as notificações, coloca like no que vocês gostarem, usar como vocês muito bem fazem a página dos comentários. As entrevistas, as últimas que nós postamos, foi com a senadora Mara Gabrilli, Marina Silva e com João Amoedo. São três olhares diferentes, de perspectivas políticas distintas, todas no campo, evidentemente, democrático-republicano, né? E que agrega valor a reflexão sobre esse momento dramático que nós estamos vivendo. No Twitter, vocês podem seguir pelo Vila Marco Vila, no Instagram pelo @Marco Antônio Vila Oficial, e na plataforma www.cursosdovila.com.br. Lá vocês encontram as informações sobre os 3 cursos que estamos oferecendo, ou seja, História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, que é fascismo. Basta acessar, portanto, www.cursosdovila.com.br. Passei todo o noticiário dos principais jornais, portais, blogs, né? Fui examinando aí o que mais importante está acontecendo. Eu queria, nessa troca sempre de visão de mundo, né, porque eu acompanho o que vocês escrevem na página dos comentários, o que me chama a atenção, nós ultrapassamos 330 mil mortos e, nesse ritmo, nós chegaremos, no final desse mês de abril, a mais de 400 mil mortos, rumando em junho para 500 mil de mortos. Mas eu identifiquei uma relativa ou tranquilidade ou passividade, né? Em todo o amplo noticiário, né? Algumas questões são importantes, eu insisto em ressaltá-las, porque eu percebo que a análise que eu estou fazendo é diferente do que eu normalmente encontro por aí, né? No campo econômico, é claro, e aí sim, alguns analistas destacaram muito bem hoje, a situação extremamente difícil que nós vivemos, né? Nós tivemos ano passado menos 4,1% de crescimento negativo do PIB, o primeiro semestre desse ano já está perdido, né? O orçamento aprovado pelo Congresso Nacional é um verdadeiro horror, um circo de horrores, né? Vai ter de ser refeito urgentemente, porque sequer os gastos obrigatórios estão lá previstos, como, por exemplo, aposentadoria, abono salarial, BPC, o benefício de prestação continuada, e etc., etc., etc. O desemprego atingiu, da série histórica, a maior marca na semana que terminou. A inflação, ela é evidente, você constata a inflação no preço de alimentos, especialmente, isso é evidente que está subindo, né? E não há, por parte do governo, não há nada, nenhum plano, muito menos um projeto, que é um conjunto de planos, para sair da crise. Não consegue entender a crise que nós estamos vivendo e traçar projetos de reconstrução. Não consegue atender, por exemplo, micros, pequenos e médios empresários que foram devastados. O setor de serviços foi destruído. Não há, por parte do governo federal, nenhum programa voltado a isso. Eles vivem numa outra realidade, num mundo paralelo, aquele das lives patéticas do Bolsonaro, né, que é aquela pessoa horrorosa, né, que não tem decoro, que desconhece os principais problemas nacionais, despreparado, medíocre, né, nazifascista, genocida, assassino e ladrãozinho, que foi a definição que eu desconhecia. Como ele é tratado por altos oficiais do Exército, devido às rachadinhas, ele é chamado de ladrãozinho. Bem, o Brasil está entregue a essa quadrilha, né? Agora, cabe superar esse momento que nós estamos vivendo. E o que chama a atenção é que, no campo econômico, as análises que estão na imprensa são corretas, identificam os principais problemas, mas a questão é como enfrentá-los e como superá-los. Aí entra a política em campo. Né? Afinal, o instrumento da mudança é através da política. E quando você vê o noticiário político, as análises, as entrevistas, os artigos, causa um desconforto, causa desconforto. Né? Não há um entendimento básico que a crise de 2020 e de 2021,
e olha pelo andar da carruagem de 2022, por incrível que pareça, lembre-se, em 2020, imaginava-se que no último trimestre daquele ano, do ano passado, nós já estaríamos superando essa terrível situação e começaríamos a recuperação em 2021. Não foi o que ocorreu, e no canal nós já apontávamos que isso não ocorreria. Pelo andar da carruagem, nós já estamos no início de abril, sem campanha em massa de vacinação, sem um plano econômico de recuperação. Com esses alguns pontos que eu destaquei, entre outros, são muitos no campo econômico, o faro que eu tenho, né, é que nós estenderemos a crise para 2022, se não tiver, claro, uma mudança política urgente. E isso é que as análises, os atores políticos, me parece que não conseguem entender. Eles leem a crise que nós estamos vivendo em 2020, 2021 e, infelizmente, pode ser em 2022, será o triênio maldito da história do Brasil republicano, como se fosse uma crise de outras que nós tivemos, né? Como crises, os mais ilustrados, de 1930, ou crise como de 1954, uma crise política, e 1955, também crise política, porque a economia estava indo bem, ou a crise de 1961, a crise de 1964, que vai gerar a ditadura militar, ou crises mais à frente, crises no processo de redemocratização, né, quando a inflação anual atingiu 3 dígitos no governo Figueiredo, com a suspensão do pagamento da dívida externa, todos aqueles problemas, a crise de 1982, que é uma crise econômica severa, uma crise que também começa lá fora, especialmente quando o México deixa de pagar a dívida, suspende o pagamento, aí começa uma loucura de nacionalizar o sistema financeiro, tudo aquilo vai atingir o Brasil, que era, à época, o maior devedor, tinha a maior dívida externa, era o Brasil, e vivia uma situação econômica extremamente difícil, e é o momento do final do regime militar e a transição para a democracia, que é aquele processo que começa com a distensão do Geisel, se conclui com a abertura do Figueiredo. É um longo processo. O Geisel governou 5 anos e o Figueiredo foi o único presidente do regime militar que governou 6. A alteração foi feita pelo pacote de abril de 1977. Mas essa crise que nós estamos vendo não é igual àquela, assim como não é igual aos momentos dos anos 80, dos fracassos no campo econômico, não político, entenda-se, dos planos de estabilização, plano Cruzado 1, Cruzado 2, plano Bresser, plano Verão, né? Plano Collor, já em 1990, e 91, plano Collor 2, sucessivos fracassos até o vitorioso plano real de 1994. Não tem nada a ver com o impeachment de 1992, né, essa crise atual, e também não há nenhuma relação com 2015 e 2016, né, o ano e meio aproximadamente de governo Dilma, que vai levar ao impeachment da presidente. Era uma situação econômica difícil, vai ser um triênio complicado, 2014, economicamente, 2015, 2016, extremamente difícil, né, o pior da história republicana até então, né, e numa crise política muito grande. Mas a que nós estamos vivendo não tem paralelo com essas que eu citei anteriormente. Tem uma série de fatores novos e que exigem, portanto, primeiro o entendimento do que existem fatores novos, analisá-los, quais são esses fatores, para daí construir alternativas para sair dessa crise. Mas não, os principais atores políticos, os analistas, imaginam que é uma crise idêntica às anteriores, que não tem nenhuma novidade, e voltaremos às novidades dessa crise daqui a pouco. Eu fiquei lendo todo o noticiário com atenção e com certo enfado, confesso, né? Alguns dizendo que vamos projetar as eleições em 2022. Oh, mas espera um pouquinho, o problema não é outubro de 2022, o problema é agora, abril de 2021. O Brasil não aguenta 1 ano e meio com Bolsonaro na presidência, fazendo trabalho que está realizando. Isso não dá. Nós já vamos atingir nesse mês
Infelizmente, tudo indica a marca de 400 mil mortos. E nada indica, porque não há vacinas em número suficiente no mundo que possa ocorrer uma vacinação em massa, a não ser que mude esse governo e crie, por exemplo, um amplo processo interno de produção de vacina. Quer dizer, um esforço nacional, e é possível fazer isso, mas não que esse governo criminoso, genocida, de um assassino, de um ladrão, o ladrãozinho, como dizem os militares, um homem que tem as mãos sujas de sangue. Com ele não tem saída. Um homem vagabundo que não trabalha desde quinta-feira ao meio-dia. Ele trabalhou na quinta-feira 1 hora, das 11 ao meio-dia, e nada mais fez. E nada mais fez. Veja a agenda de trabalho do vagabundo. Não vou chamá-lo mais de mandreão, porque mandreão é uma forma elegante. Com esse homem criminoso, genocida, assassino, um bandidinho ou ladrãozinho, como prefere os altos oficiais do Exército, de acordo com o Estadão de quarta-feira, não dá, você não tem condições, não é possível nem dialogar no campo político, porque ele também está fora do campo político, no campo nazifascista. E o que me chama a atenção é alguns dizer assim, não, vamos pensar em 2022 uma candidatura do Centro Democrático, de meu caro, o problema é agora. Não haverá Brasil em outubro de 22. O Brasil que nós imaginamos, claro que existirá o Brasil, a República Federativa do Brasil, mas o país vai estar destruído em tudo, na economia, com a morte de milhares e milhares de brasileiros, né? Com o caos social, com as pessoas perdendo a esperança, que lutaram para construir seus pequenos negócios. Caramba, é um momento de salvação nacional. E aí eu leio tal. Aí uma passagem, publicada em 2 jornais, o mesmo artigo, que eu achei fantástico, dizendo assim, nós precisamos dizer sim ao que queremos e não ao que não queremos. Deixa eu ler outra vez. Eu falo, eu vou para Pazágarda, porque lá ao menos eu sou amigo do rei. Né? Olha o que está aqui. Nós precisamos dizer sim ao que queremos e não ao que não queremos. Eu falo, meu Deus do céu! Aí eu lembro de Castro Alves, ó Deus, onde estás? Que não respondes. Ou lembrar de outro grande poeta, o nosso amigo Manuel Bandeira, quando eu brinquei, eu falei, vou para passar, né? Porque não é possível que isso seja reflexão política. É necessário dizer sim ao que queremos e não ao que não queremos. E os outros parágrafos são um amontoado de senso comum. Nada, não tem nada analiticamente que consiga olhar e descobrir e entender a situação que nós vivemos e traçar alguma perspectiva, a não ser do senso comum, da filosofia das massas, de dizer sim ao que queremos e não ao que não queremos. Aí eu li também, e fiquei atônito, né, falando da questão de renovação. Mas renovação do que e como? A renovação de 2018? Aquilo foi renovação? Né? Como é que fica? Pô, nós aprendemos. Ou será que nós temos uma enorme dificuldade de entender o que nós vivemos e entender o mundo? Porque nós temos a mania de olhar para o próprio umbigo e não entendemos a revolução que está ocorrendo no mundo, no campo econômico. Né? Nós não entendemos nada. A China vai crescer esse ano, 2021, positivo, deve crescer 7% ou 8%. O mundo está se reconstruindo rapidamente. E nós estamos aí com um ladrãozinho na presidência da República, um assassino, um genocida, né? Com um ministro da Economia que é patético, e eu estava lendo entrevista de pessoas dizendo assim, eu acreditei no Paulo Guedes, eu não sei o quê, no Pacheco Sem Imenso Talento do Essa de Queiroz, precisamos renovar, mas, meu caro, o Brasil em 2022, no processo eleitoral, não será o mesmo do em 2018, e nunca será o mesmo. Isso daqui é uma ruptura, um corte epistemológico, como se fosse no processo de conhecimento, o que nós estamos vivendo em 2020, 2021, o Brasil nunca será o mesmo. Esse entendimento é básico, é básico. E não pode, e quando eu leio, eu fico atônito de falar assim, ou questões assim, precisamos primeiro discutir programas, depois nomes. Alto lá! Isso aí eu ouço desde militância do movimento estudantil dos anos 1970. É conversa fiada. Ao discutir programas, nós estamos discutindo nomes. O programa não cai do céu e não pode ser feito por qualquer indivíduo que vai colocá-lo em prática. O programa sempre está vinculado ao personagem, ao ator
político. Meu Deus do céu! E eu ouço aqui como se fosse algo brilhante, uma sacada genial, tal. Mas a mais genial, continuo achando, nós devemos dizer sim ao que queremos e não ao que não queremos. É quase um fragmento pré-socrático da idiotia política, da idiotia política, me permitam dizer. Mas, aí, passando aqui pelo noticiário, essa questão dos programas eu achei fantástica, e gostei também numa leitura que eu achei fantástica, que as Forças Armadas no Brasil têm projeto de poder. Eu gostaria que a pessoa que disse isso hoje aqui, nesses periódicos, me mostrasse aonde está o projeto de poder das Forças Armadas. Se ela me mostrar, eu atravesso o Tietê a nado, escolho uma das pontes aí, salto e nado de costas, se assim preferir, ou nado borboleta, nado livre, faço aonde tem projeto de poder das Forças Armadas. Que projeto de poder pressupõe uma visão de mundo, no sentido lá do Lucien Goldman, se assim preferirem, né? Passa pela questão econômica, pela questão política, pelo desenho da presença do Brasil no mundo. Puxa vida, vamos deixar de ser medíocres. Se tivesse projeto de poder, não estaria esse caos. Né? Não estaria esse caos. Teria até uma forma autoritária, provavelmente, mas teria um autoritarismo organizado, até para alguns modernizador, como em certos momentos da história do Brasil do século XX, mas autoritário. Né? Onde há projeto de poder, é uma bagunça. O Braga Neto materializa projeto de poder. O Plano Marshall, eu prefiro chamá-lo ele de Plano Marshall, aquele que disse, o ano passado, há um ano, que ele ia desenhar um plano de recuperação econômica que chamou de Plano Marshall, aquele que reconstruiu a Europa, todo dia eu digo, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, com êxito. Só que se o Braga Neto, o falastrão, fosse o Marshall, o secretário de Estado norte-americano, que fosse reconstruir a Europa, né? O que ia acontecer? A Europa estaria destruída até hoje, porque não há plano nenhum. Portanto, se não há um plano, não há projeto de poder. Precisa entender os conceitos e, quando falar coisa com consistência. Entender o que está ocorrendo. A questão, portanto, não é olhar para 22 está longe, muito longe daqui. O que está aqui presente é a conjuntura dramática de abril de 2021. E quanto mais tempo, e eu insisto, quanto mais esse impasse prolongue, e também por falta de combatividade dos setores democráticos, dá sobrevida ao Bolsonaro. Ele fica cada vez com mais espaço de continuar sua obra destrutiva, sua obra criminosa, sua obra de assassino das instituições do Estado Democrático de Direito. Essa é a questão. E que eu insisto, converso, apresento, e falo assim, enquanto eu insisto, isso, primeiro, tenho falado sistematicamente, essa crise não tem paralelo com nenhuma outra crise do Brasil republicano. Segundo, ela tem especificidades que são N vezes mais graves. A pandemia, por exemplo, como variável, e tem dito isso no nosso encontro, nós não tivemos nenhuma das crises que eu citei anteriormente. E o efeito destrutivo da pandemia, inclusive, veja, no campo escolar, vocês não entendem. No campo escolar, as crianças na prática, e quando eu falo crianças, são adolescentes, adultos, chegando ao ensino universitário, 2 anos sem aula. Porque essa teleaula é para enganar, né? É para inglês ver. Não, vamos falar sério. 2 anos, o Brasil perdeu 2 anos. Quer dizer, perdeu porque tem a pandemia, entende? Mas perdeu 2 anos. Que significado isso vai ter na formação, por exemplo, das crianças, dos adolescentes, dos adultos? Da formação profissional, no campo técnico. Poxa, ninguém pensou nisso. E aí fica olhando para 2022, ou dizendo a idiotia pré-socrática. É claro que os pré-socráticos, é uma espécie de Heráclito do carnaval aqui. Disse o seguinte, nós devemos dizer sim ao que queremos e não ao que não queremos. É incrível, né? É ou não é incrível? Tem coisa que eu fico pensando, eu falo, eu acho que eu não li. Aí eu passo
vou ler outra vez. E muitas vezes o artigo é publicado em 2 jornais, aí leio no outro jornal que eu falo, será que não houve um problema no jornal A em relação ao B? Não, mas está escrito isso. E com ar de grande sapiência, como se fosse um gênio da raça. E nesse andar da carruagem, pior só foi o Cássio Cunha liberando aí as igrejas. É um absurdo, as pessoas morrendo, o Cássio Cunha, né, liberando. E que ele não pode fazer isso, é ilegal. Quer dizer, o ministro do Supremo Tribunal Federal toma uma decisão ilegal, absolutamente ilegal, uma legislação, inclusive assinada pelo criminoso Bolsonaro em 2019, que trata dessa questão. Puxa vida! Né? Então, o que me causa uma angústia danada é que eu fico assistindo isso que está ocorrendo. O primarismo do debate político no Brasil nunca foi tão baixo, tão medíocre, tão primário. Segundo, a ausência das universidades do debate, as universidades devem estar em Plutão, Saturno, Mercúrio. Aqui no Brasil elas não estão. O momento mais grave da história do Brasil republicano sumiram em uma espécie de Conceição do Calbi Peixoto. Ninguém sabe, ninguém viu. Sumiram. Poderiam estar participando desse grande debate? Poderiam não, deveriam estar participando. Sumiram. Os partidos políticos mostram a sua pobreza teórica, né? Raríssimos líderes que têm estudo, que têm leitura, porque não é possível analisar a conjuntura sem estudá-la. E para estudar, precisa ter o substrato. Eu insisto nisso, me desculpe se eu estou sendo até deselegante, eu não sei, mas falar em livro hoje no Brasil é deselegante, falar em cultura é deselegante. A gente tem que fazer um culto à ignorância. Né? Precisa ter estudo, conhecer a história do Brasil, conhecer a história do mundo, conhecer sociologia política, filosofia política, ter uma ideia do que está. E aí precisa estudar. Precisa sentar na cadeira, não tem jeito, não aprende por osmose, como a gente brincava com um amigo nosso, quando eu ainda, lá nos anos 1970, que ele andava com o livro assim, embaixo do braço. Ele falava, acho que ele está aprendendo por osmose. Né? Era um livro do Kafka, Metamorfose, em francês. Ele mal lia em português. E ele andava com o Kafka em francês. Ele disse que impressionava, tal, andando e andava. Ele e não leu nenhuma página, mas então não dá para aprender por osmose, né? Pô, tem de estudar. E é inacreditável. Isso explica o baixo nível das reflexões, o primarismo, né? Do não entendimento da gravidade. O Brasil está jogando o seu destino desse meio século agora. Nós já perdemos a primeira década, as 4 décadas, a última, essa que acabou a 31 de dezembro, foi a pior de todas. A anterior foi uma década nota 4,5, 4,75. E as outras foram muito ruins. Né? Se o nosso desempenho é muito fraco no conjunto. Então, nós já estamos, ao não resolver o problema de 21 e já transferindo para 22 as questões econômicas, nós vamos perder os primeiros 5 anos dessa década, da terceira década do século 21. Então, a questão colocada é que dá desespero, porque domingo é o dia privilegiado, vamos dizer que é Páscoa, aí chega o doutor Pangloss, vai dizer, hoje é Páscoa, é o coelhinho. Bem, eu espero que o Bolsonaro, que está hoje lá comendo coelhinho de Páscoa no Palácio da Alvorada, não coma o peru de Natal no mesmo palácio. Eu espero que ele esteja fora do palácio, e o ideal seria na cadeia que ele tivesse em Bangu 8. Não vai ser tão rápido, porque a justiça brasileira é de uma lentidão, né? Parece o Ganso, é de uma lentidão dos diabos, tal. Mas não tem aquela genialidade eventual que o Ganso, em certo momento, teve no início da carreira. Um pouco de futebol é sempre bom, né? Mas ele não esteja, porque se esse ladrãozinho, como diz os altos oficiais, esse genocida, esse assassino, esse golpista, nazifascista, com as mãos sujas de sangue, estiver no Palácio da Alvorada, comendo o peru de Natal, em nome de Jesus, provavelmente, porque eles colocam Jesus no meio. Hoje mesmo, no Twitter, ele já enfiou uma passagem da Bíblia, o criminoso, e depois colocou um vídeo, que eu nem cliquei para assistir, de um outro sujeito que em qualquer lugar estaria na cadeia. Aqui está no meio de comunicação de rádio e TV, que é outra questão que eu insisto, que nós vamos ter que discutir lá na frente.
Não é possível manter as concessões da Rádio TV como tem aqui no Brasil. Não é possível as igrejas assim, ó, não está para salvar ninguém, está aqui, para salvar o bolso, né? Que só tem no Brasil. Vai na Europa. Isso tem em Portugal, tem na Espanha, tem na França, tem na Itália, tem no Reino Unido, tem na Alemanha, tem nos Países Baixos? Claro que não. Isso tem aqui e tem de acabar. Se quiser ganhar seu dinheirinho, dar os seus golpes, etc., não tem as concessões de Rádio TV, né? Que não tem as concessões de Rádio TV. Fica lá fazendo a sua pregação, etc. Tal, né? Claro que sempre, no meio disso tudo, tem aqueles bons, sérios, que não estão lá querendo vender semente contra a Covid, etc., ou o senhorzinho Malta da Fé, né? Que não conhece nada de Bíblia. Vale lembrar, porque o conhecimento deles no campo teológico é de um primarismo absoluto. Essa é uma outra questão, hein? Quando você vê, eu muitas vezes assisti assim, 2, 3 minutos, 5 minutos, ultimamente, os últimos anos, não tenho tempo, tenho tanta coisa para fazer, eu ficava abismado pelo primarismo bíblico. Eles não sabem nada, né? Porque isso, quem conhece os grandes, a BAC, né? A Biblioteca de Autores Cristianos, lá editado na Espanha, né? Todos aqueles volumes fabulosos, toda a Era Patrícia, começando lá, né? Poxa vida, você acha que o senhorzinho Malta da Fé conhece alguma dessas discussões profundas, reflexões? Claro que não. Então, a questão toda, quando a gente vê um dia como esse, um cenário terrível como o que nós estamos vivendo, o momento mais dramático da história do Brasil republicano, o Cássio com K libera as igrejas. Acho que é para eles morrerem, né? Alguns empresários, claro que é uma coisa assim, os golpistas lá de BH, e foi legal que foram enganados. Nem enfermeira era e não era nem vacina, né? Isso que é legal, né? Mas é engraçado, eu tenho coisa que tem de rir, seria como se não fosse trágico, mas, né, mas a gente tem de rir, vai fazer o quê? Né? Aí eles querendo, alguns falam, não, eu quero vacinar meus funcionários. Meu caro, você vai vacinar seus funcionários, eles vão estar vivinhos da Silva. A pergunta que eu faço é o seguinte, e os consumidores? Vão estar mortos, vão estar no cemitério, porque se você vacina seus funcionários, seus consumidores, você abre a sua loja, o seu empreendimento, onde estão os consumidores? Alguém pode passar, um sobrevivente, fala, está logo ali, ó, naquele cemitério ali. Porque vai estar tudo morto, você precisa ter noção de coletividade, que nós vivemos no mesmo país, temos um destino nacional, né? Tudo isso que eu esperava ver no meio dessa história toda, lembra quando o ano passado eu falava em novo normal, e eu falava, o novo normal é o velho normal, é a continuidade. Ninguém vai achar que vai ter né? O que nós vamos ter, onde isso está sendo possível retomar as atividades, nós estamos vendo. E no nosso caso, pela gravidade da crise, diferente dos outros países, veja, o Reino Unido não teve uma morte, né? Agora, nessa semana, teve um dia, ou seja, significa que o que foi feito está sendo feito correto, cientificamente. Não tem um assassino na chefia do governo. Aqui tem um assassino. E que ninguém se preocupa, ninguém está nem aí. Inclusive, usei em nome de Jesus, que ainda queriam fazer um dia iam jejuar. O problema não é jejum, não é orar. O problema é o impeachment, é tirar o presidente, que é um assassino, um traidor da pátria. Essa é a questão. E tem de dar nome aos bois. Né? Não adianta tergiversar, chamar sua excelência de quê? Um homem que, domingo, no dia do aniversário dele, vocês lembram? Tinha o espelho d'água do Palácio do Alvorada, água suja, ele enfiou as duas mãos, o criminoso, na água suja, fez assim, passou na calça, limpou o nariz, fez assim, e aí foi pegar o pedaço de bolo e deu para as crianças. Como ele se relacionava com o Queiroz, com o Adriano, com o Rony Lessa, aqueles assassinos, porque ele é desse mundo. Ele não é do nosso mundo. Ele é do submundo, da marginalidade. Só que vai passando o tempo. Enquanto falarem, devemos dizer sim ao que queremos, não ao que não queremos, ele vai continuar lá. Enquanto falar, olha, para 22, vamos pensar, meu caro, é pensar 21. Né? Mas para o impeachment precisa ter... tem razões jurídicas, muitos crimes, mas não tem ainda o substrato político. Meu caro, quer dizer que o crime se submete à política? Onde já se viu?
Que raciocínio é esse? O que diria Rui Barbosa? Agora eu estava olhando o João Mangabeira, o que diria o João Mangabeira? É um absurdo o que é dito. E eu ouço tudo isso, e aparece, e quando o sujeito ainda põe óculos, faz cara de sério, assim, você fala, o cara vai dizer uma grande coisa, uma enorme bobagem. Uma enorme bobagem. Não está fácil, não está fácil. Ao menos nesse espaço você vê que nós não estamos seguindo essa... Ao contrário, estamos remando contra a corrente. Né? Remando contra a corrente. Remando, que não é fácil, né? Mas tentando mostrar o que não se vê aí, né? Porque o panorama não está fácil. Quando eu brinquei lembrando do grande Manuel Bandeira, que eu acho o maior poeta do século XX brasileiro, do século XIX, eu acho bem, é difícil, ou é o Gonçalves Dias ou é o Castro Alves, os dois disputam assim, cabeça a cabeça, né? Mas, falando de Pazágara, lembrando da célebre passagem do Bandeira, é que nós vamos ficar aqui, vamos ter de resolver, encontrar uma saída para tudo isso. Agora, vamos pensar um pouco, vamos se debruçar, vamos estudar. Né? Ao mesmo tempo que está ocorrendo os fatos, você está estudando. É um olho no fato e outro olho no livro. Né? Assim, ó, né? Aí permite a ligação do livro com o fato e a reflexão, e apontar o caminho. Né? Não é através das fontes. Fontes tem Ibirá, a Caxambu, Águas de Lindóia. Tem de ter reflexão. E reflexão, você não aprende do nada. Não é verdade? Aí volta o exemplo do meu amigo lá em 1976, 5, da osmose, da metamorfose do Kafka em francês. Ele que mal lia português, né? E nunca leu nenhuma página do livro. Pô, vamos mudar, né? Vamos mudar. Vamos torcer que no Natal o criminoso, né, esteja lá no condomínio Vivendas da Barra e com muita preocupação, porque os processos vão começar a andar, fala assim, será que no outro Natal eu não vou estar em Bangu 8? Né? Vamos pensar assim, vamos agora ir fazer política, cobrar dos deputados, cobrar do senador, cobrar das lideranças políticas. Não basta só manifesto, manifesto é legal, mas só manifesto não muda nada. Né? Precisa ter ação. Mas a pandemia impede. Não impede, não. Impede algumas ações que foram feitas no passado recente, tendo em vista a gravidade da situação que vivemos. Mas temos de construir novas ações. Esse é o desafio. Por isso que tudo é novo. Tudo é novo. Né? E, analiticamente, você tem que partir desse pressuposto. Não tem nenhum paralelo que nós estamos vivendo com qualquer momento da história do Brasil republicano. Se você gostou dessa e de tantas outras lives do meu canal, a gente está entre os 600 mil inscritos, muito obrigado mesmo. Né? Indique a uma amiga, um amigo. É fácil, o blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, colocar like no que vocês gostaram e usar, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Né? Nas entrevistas, temos aqui as últimas, a Mara Gabrilli, senadora, a ex-senadora e ministra Marina Silva, candidata a presidente da República, como de conhecimento todos, João Amoedo, que também foi candidato em 2018. Essas são as últimas 3 entrevistas, já temos uma série marcadas aqui para a próxima semana. No Twitter, vocês podem me seguir pelo Vila Marco Vila, no Instagram, pelo @Marco Antônio Vila Oficial, e na plataforma de curso, www.cursodovila.com.br, lá vocês encontram todas as informações sobre os cursos que nós estamos oferecendo, ou seja, História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil e o que é fascismo, www.cursodovila.com.br. Boa Páscoa a todos, nos encontramos amanhã. Até!